Contabilizando, o universo das empresas contábeis sob outro ponto de vista. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Contabilizando. E no programa de hoje a gente vai falar de um assunto muito delicado: o uso particular da internet no ambiente de trabalho. Eu estou aqui com o Theo. Muito bom dia, pessoal. Com o Bruno. Muito bom dia, pessoal. E com a Fátima Raizaro, nossa convidada especial. Por favor, se apresente, Fátima. Bom dia a todos. Sou Fátima Raizaro, psicóloga, pedagoga, pós-graduada em Gestão Estratégica de RH. Tenho quase 20 anos de experiência na área e hoje, além de ser gerente de RH em uma empresa multinacional de internet, também presto consultoria na área, ok? E aí, Alex, dispensa comentários, hein? Sem falar que nenhum funcionário da Nel Solutions aqui é contratado sem passar pela Fátima, né? É o crivo de qualidade, Fátima. Muito bem. Então, Fátima, hoje os empresários contábeis, eles têm problemas, né, com os funcionários e não sabem o que fazer, como lidar com essa prática dos funcionários, né? Então, a gente vai tentar aqui dar um norte sobre algumas pesquisas que a gente fez. O Theo tem uns dados aí interessantes. Fala aí, Theo. Sim. Pesquisa feita pela Robert Half mostra que as redes sociais são um motivo de preocupação. 30% dos gestores disseram que a internet rouba o tempo dos funcionários. Em seguida, vem preocupações como conversas no corredor, parada de cafezinho, tem 27%, e as ligações telefônicas pessoais, 20%. Né? Ainda um estudo realizado em julho pela empresa americana Harman, a pesquisa descobriu ainda que 1/3 dos funcionários leva cerca de 20 minutos para voltar a trabalhar. Ou seja, a cada 3 pessoas, uma pessoa que deu uma paradinha para dar uma olhada no WhatsApp ou atender uma ligação, ela demora 20 minutos para retomar aquela concentração naquela tarefa que ele estava executando. Vi também uma entrevista na CBN com Antônio Carlos Soares, que é CEO da Run It. Ele remete às pesquisas de mercado que apontam o baixo desempenho de produtividade do trabalhador brasileiro ante outros países. Em relação aos americanos, por exemplo, produzem 1/4 da demanda comprometida, né? Esses dados são preocupantes, né? Por uma questão de educação, a gente sai um pouco atrás dos outros países e o empresário tem que tentar equilibrar essa produtividade. Fátima, você que é especialista em RH, né? Por que o funcionário chega nesse ponto de perder muito tempo com a internet e outras distrações? Então, o que acontece? A internet, né, hoje ela representa uma importante ferramenta no nosso cotidiano. Não se imagina mais um mundo sem ela, mas a gente tem que atentar para que seu uso seja adequado, principalmente dentro do ambiente de trabalho. Não é raro mesmo um profissional interromper uma atividade no trabalho para atender o celular, mandar uma mensagem, checar e-mails ou mesmo as redes sociais, né? Isso acontece sim. E essas distrações, que a gente chama de distrações digitais, podem impactar na produtividade do colaborador, gerando problemas de segurança e até lentidão na conexão da empresa. E por que isso acontece? Né? O colaborador ele pode se sentir tentado, né? A gente fala, pelo modismo, né? Pela distração, porque ele pode ter algum colega ou familiar que não esteja trabalhando, que tem o hábito realmente de toda hora enviar mensagens, enfim, né? E é importante entender a necessidade das pessoas na empresa. É esporádica, quer dizer, o colaborador está ali resolvendo alguma questão pessoal naquele momento, ou mesmo realizando uma pesquisa que eu digo que pode até ajudá-lo a não se ausentar da empresa. Sabe quando você tem dúvida, preciso renovar minha carteira de motorista? Então, assim, em vez de você faltar na empresa, você busca essa informação na internet, o que te ajuda realmente a ganhar tempo, você
ali você consulta a internet 5, 10 minutos e evita uma saída sua. Então, realmente, os empresários têm que ver esse lado, né? Ou então, realmente, ele pode estar buscando um aprimoramento do seu trabalho, de informações para a sua atividade ser melhor apresentada, né? Ou então é pura distração mesmo, né? A gente não pode esquecer, é claro, das redes sociais, Facebook, o Twitter, o Orkut, o LinkedIn, etc., que podem ser utilizadas também para fins particulares como profissional. No YouTube mesmo, não só no YouTube, né? Em outros canais da internet, a gente tem verdadeiras aulas e matérias muito esclarecedoras que podem sim ajudar o colaborador na realização das suas atividades. Então tem aí esses 2 pontos. Essa é a parte boa do uso da internet, vamos dizer assim, Exatamente. né? E aí o dono da empresa, o gestor, ele tem que saber equilibrar isso. Mas quando o funcionário não percebe que ele está extrapolando, o que o empresário pode fazer nesse sentido? O empresário deixa o uso da internet nesse sentido de até uma melhoria para a empresa e para o colaborador. Mas quando o colaborador não percebe que ele está extrapolando? O que a gente vê muito hoje, né? Proibir os funcionários para utilizar essas ferramentas seria bastante inadequado, tá? Mas algum controle e estabelecimento de regras tem que existir. As leis trabalhistas não impedem que as empresas estipulem no contrato de trabalho condutas e posturas relativas ao uso das tecnologias. Se aquele tipo de canal pode ser utilizado, qual ferramenta e como. Primeiro, a gente tem que pensar que o ambiente de trabalho ele tem que ser harmônico, pois geralmente passamos 1/3 do nosso dia no trabalho. Porém, local de trabalho, gente, também não é bate-papo virtual, né? As empresas, podem criar uma política de segurança da informação transparente e divulgada para sua equipe. Isso é muito importante, isso que você falou, divulgada. Onde ela possa limitar o uso privado e corporativo da rede, porque isso é polêmico mesmo, né? Dicas podem proteger empregado e empregador de possíveis abusos. As punições só podem ser aplicadas se houverem regras claras. Outra maneira também, pessoal, é o empregador fazer constar num regulamento interno, tá, da empresa e no contrato individual de trabalho que a utilização da internet para fins particulares em horário de trabalho é expressamente vedada. Essa restrição ou proibição pode ser efetivada através de determinações do empregador ou mesmo através de ferramentas de controle que possibilitem a utilização somente para esses fins, né? Ou seja, somente para fins profissionais e não para fins pessoais. Por exemplo, grandes empresas passam essas informações a conhecimento do colaborador quando eles fazem a integração, né? Ele acabou de ser contratado e aí passa essa integração e ele tem conhecimento dessas informações. Essa política de uso da internet, dá para colocar essa política agora? Por exemplo, assim, eu tô lá, eu tenho esse problema, né? Os funcionários não estão respeitando muito bem e eu quero, a partir de agora, começar a ter uma gestão melhor disso daí. Dá para fazer isso? Sim, é possível, não tem problema quanto ao número de colaboradores ou a partir do momento. O que importa é, no caso, né, o gestor, o empresário, conversar com as pessoas, né, deixar claro o que ele imagina, né, o que ele pensa, como que as pessoas podem proceder dentro do ambiente de trabalho, né, e mostrar que realmente hoje a internet tem um lado muito positivo de busca de conhecimento, mas que também tem um lado que pode atrapalhar o desempenho dele no trabalho e que ele vai ficar atento a isso, né, que ele vai perceber o quanto esse rendimento do colaborador está sendo penalizado pelo uso inadequado da internet ou do smartphone, né, WhatsApp, enfim, na empresa. Além dessa conversa com os funcionários, Fátima, acho que vale dizer que precisa de um documento onde ambas as partes assinam para ficar registrado?
É importante, é importante. É importante sim para qualquer problema futuro, né? Inclusive, por conta de acesso a informações, né? Muitas vezes os clientes, né? Por exemplo, na parte de contabilidade tem acesso a informações confidenciais, né? E amarrar isso, assim, arrumar esse instrumento, para que os colaboradores assinem, falando inclusive isso, do sigilo das informações e da utilização da internet no seu dia a dia do trabalho. Certo. A gente, inclusive, pesquisou alguns modelos na internet de um documento simples, né, de uso da internet. A gente vai deixar disponível para download no link desse podcast, né? Com esse documento, então, Fátima, a gente vai assegurar aí uma posição da empresa firme, né, de que existem regras claras que sejam seguidas para que tenham um bom uso, porque essa internet, inclusive, tem problemas de segurança, né, Bruno? De acordo com as informações que o pessoal acessa na internet, né, eles podem cair em sites que não são seguros e assim por diante, né? Então, fazendo um link aí com o podcast passado, né, não sei se vocês se recordam, o Schwitz, ele aconselhou, né, as empresas a possuírem um proxy, né, que é uma ferramenta que você vai conseguir controlar e monitorar, né, todas as informações que são trafegadas pela internet, né, na empresa, né. E com isso você vai evitar acessar algum site que não é seguro e, porventura, adquirir aí um vírus na sua máquina e assim por diante. Também tem um item importante do controle da rede aí na empresa, que é o seguinte: muitos usuários consomem streaming. Quando eu digo streaming, é música, vídeo e assim por diante, né? Igual a Fátima já comentou anteriormente, né, pode ocasionar aí uma lentidão na rede e fazer com que todos percam a produtividade, né? Comprometer aí a internet. Isso, né? exatamente. Porque seria o ideal, né, que é o trabalho. No caso das empresas contábeis, né, isso pode gerar uma grande dor de cabeça, porque muitas tarefas desse ambiente de trabalho estão atreladas a sites no qual o pessoal tem que fazer declaração, né? Usar a conexão da internet para enviar notas fiscais e assim por diante. Sem contar os softwares, né, que as pessoas já utilizam, o próprio software contábil, né, eles estão sempre enviando informações para o cliente, então tudo isso pode ficar mais lento, né? Também não dá para bloquear tudo, né? Então, Fátima, eu acho que tem que existir um equilíbrio aí, né? Eu acho que nessa parte aí, o ideal, eu acho que seria fazer um equilíbrio do uso particular da internet, de smartphone, né? Sem prejudicar eu tenho a produtividade, dúvida, né? Por exemplo, o smartphone, né? Vamos dizer que eu fiz todo esse aparato, eu conversei com o meu funcionário sobre a parte da internet, tá achando que no computador dele, ele assinou o papel lá e tudo bem, mas no smartphone, a internet é dele já, né? Então não tem essa parte de proxy. A internet ele leva no bolso dele. E quando ele fica tirando o smartphone também, nesse documento eu também posso pôr que ele deve usar com bom senso o smartphone? Não pode. Exatamente. Isso é um utensílio, né? É um do colaborador. Né? Você não pode atrelar particular dele, exatamente, não é da empresa. Aí cabe a gestão, né? É a gestão que tem que acompanhar, né, o quanto esse colaborador fica utilizando do seu smartphone durante o horário de trabalho. De certa forma é até fácil, porque é uma coisa mais visual, né? Quer dizer, você olha, você já vê ali o colaborador utilizando o smartphone. Então você sabe que se fosse algo para o trabalho, isso a empresa pode deixar claro, né? Por exemplo, não quero que você troque mensagens com nossos clientes, que ele faça tudo pelo equipamento da empresa,
né? Então, que você mande mensagens através do seu e-mail profissional, que você ligue através do nosso telefone aqui da empresa. Então, essas medidas colaboram para tudo isso, né? Colaboram realmente para o bom funcionamento da internet e, consequentemente, do trabalho, né? E não prejudicar a produtividade dos colaboradores. Fátima, se o funcionário, mesmo depois da conversa, mesmo depois de ter assinado um documento com as regras claras, né, e ele continuar, o que deve proceder? É uma advertência, é isso? Então, o pessoal pergunta bastante, né? Existe uma punição? Então, assim, o empregador, né, ele deve se valer do bom senso e da razoabilidade, tanto para fiscalizar quanto para aplicar penalidades disciplinares, né? Preservando, inclusive, a intimidade, né, dos seus empregados, do que ele está utilizando na rede, das mensagens que ele envia e dos terceiros envolvidos, porque ele pode, inclusive, responder pelos danos causados, né, se o funcionário se sentir aí constrangido, enfim. Então, tem que ter cautela. Descoberto o mau uso da internet dentro da empresa, cabe ao gestor o bom senso de proceder o quê? Né? De proceder de maneira a evitar que a má conduta se repita. Sugere-se, Theo, em um primeiro momento, um contato objetivo, pontual com o colaborador para discutir a ocorrência. Nessa conversa, deve-se deixar bem claro quais os limites de uso da internet e o que ela implica no trabalho do colaborador. Às vezes ele não tem nem noção que está prejudicando, inclusive, a conexão da empresa, né? Como a gente acabou de falar. Está tudo lento. Por quê? Porque ele está gerando arquivos pesados, enfim. Caso haja reincidência, quer dizer, o colaborador repetiu, né, o que não devia, né, a má utilização, o procedimento deve ser outro, né? A utilização pelo empregado da internet para fins particulares, contrariando as determinações do empregador, pode configurar um ato de indisciplina, que pode levar a uma aplicação de penalidades disciplinares pelo empregador. A punição pode variar de uma advertência, gente, até a demissão, no caso de reincidência ou de uma infração grave. A empresa não precisa comprovar que teve prejuízo, basta comprovar o descumprimento das regras. Além do desvio de dados confidenciais, manifestações negativas contra o empregador e proteção contra ameaças digitais são as justificativas das companhias, protegidas pela CLT, né, nossa consolidação das leis trabalhistas, que determina que cabe à empregadora definir regras de uso para ferramentas de trabalho, caso do computador e da conexão à internet. Assim, gente, não só o novo colaborador, mas todos devem ficar atentos e se informar sobre as regras da empresa para o uso dos computadores e do acesso à internet e deixar para trocar scraps, recados e mensagens em casa. Principalmente o pessoal mais novo, né? O pessoal mais jovem, que o smartphone nasceu grudado com eles praticamente, né? Exatamente, tem a hora do almoço, né? Enfim, tudo é o limite, né? E o bom senso, né? Todo mundo sendo informado, tendo isso de uma maneira equilibrada, eu acredito que pode ter uma harmonia, né? Porque, por exemplo, a gente está aqui falando para o lado do gestor, como ele pode tentar fazer essa gestão de uma maneira mais harmônica. Mas um funcionário ouvindo essa conversa, um colaborador, pode achar, nossa, estão querendo tirar o nosso direito. E não é isso, né? Tá querendo proteger a empresa de diversas situações que podem causar prejuízos reais, prejuízos bastante sérios, e sem prejudicar o colaborador na questão de aprendizado, o colaborador ter uma performance melhor, ele vai continuar podendo usar a internet, inclusive de uma maneira particular, porque se ele está aprendendo, para ele, a empresa se beneficia com isso, né?
mas de uma maneira equilibrada. Exatamente, quer dizer, o colaborador vai entrar num canal como o YouTube e vai acessar uma aula importante. Né? Chega no seu gestor, comunica, fala, olha, pode ficar lento, então eu vou fazer isso mais para o final do dia ou bem cedo, mas eu gostaria de acessar tal canal da internet para tal finalidade. Eu acho que cabe aí uma clareza, uma aproximação, né, do colaborador com o seu empregador. O empregador aí, nesse caso, não pode fugir da responsabilidade, né? Ele precisa de uma presença constante aí nesse monitoramento, né? Nessa conversa, Isso mesmo, até isso. Esse conceito ser enraizado na empresa, né? Exatamente, porque hoje a gente, para quase tudo, já se fala do uso consciente. E aqui não é diferente, né? Valorizar o uso consciente da rede mundial de computadores, né? Quer dizer, você dá liberdade de uso ao colaborador, afinal, gente, também não é pecado nenhum responder um e-mail pessoal, né? Uma vez ou outra. Entretanto, deve-se deixar bem claro que a internet é uma ferramenta de trabalho que deve ser utilizada para fins corporativos. O ideal é o o empregador, sensata e de forma ponderada por políticas adequadas de controle da atividade, que favoreçam um ambiente de trabalho relaxado e confiável, que proporcione autonomia, evitando o receio, né, a pressão e o mal-estar dos trabalhadores por meio de condutas excessivas derivadas de um poder empresarial, né? Então é isso que a gente estava falando, do empregador se aproximar do colaborador e entender, né, qual a necessidade, né, de que ele precisa para algum fim particular, né, e realmente para fim profissional. E a gente mencionou aqui da importância do empregador conversar, implantar um conceito dentro da empresa, mediante também um documento escrito e assinado por ambos, né? Até que esse conceito se prevaleça dentro do departamento e equilibre as coisas, ganhando produtividade e deixando mais seguro o ambiente. Eu gostei muito dessa conversa, foi muito esclarecedora, Fátima. Eu só queria fazer um adendo aqui, item que a Fátima comentou do colaborador comunicar sempre o empregador sobre os vídeos que ele vai acessar na internet ou algum áudio que ele vai tentar escutar. Isso também, como eu posso dizer, ele aumenta, ele contribui para a imagem do próprio colaborador. Então, Isso mesmo. se você acaba fazendo esse tipo de procedimento ao avisar o empregador, né, você vai conseguir ter os outros passarão a ver você com melhores Olha olhos, só, né? hein? O Bruno tá falando que é bom escutar esse podcast. Quem for o empregador e o funcionário também, para saber como se comportar. Né? Isso mesmo, né? A postura, né, do colaborador é importante, né? Se ele precisa daquele momento da internet para um uso pessoal, né, conversar com o seu empregador, com o seu gestor, informar a necessidade do porquê, né? E de repente vai agilizar a vida dele, vai evitar uma falta na empresa. Então tem o outro lado também, né? Ou então assim, olha, eu vou acessar, eu preciso fazer uma pesquisa aqui pra gente, que vai ser bacana, vou multiplicar o conhecimento, né? E exatamente, é utilizar da clareza, né, da responsabilidade, de uma postura hoje coerente com essa grande ferramenta que pode ser sim muito aliada à nossa do trabalho, mas tem que ter o bom uso, né? Tem que ter o bom uso, tem que ter a disciplina e para o gestor uma coerência, né? Uma cautela também para punir, porque ele também pode punir. Bem, eu acredito que com essas informações aqui, com esse bate-papo que a gente bateu hoje aqui, os empresários que ouvirem esse programa, acho que vão perceber boas dicas, né? A gente também vai deixar na postagem deste podcast o link para aquele documento simples, padrão, mas que já é um caminho, já é um início para que ele mude essa política, se ele tiver esses problemas na empresa,
e assim melhorar a produtividade. Eu gostaria de agradecer aqui a presença de todos, agradecer a Fátima, que foi super solícita com a gente aqui para ajudar a fazer esse programa, especialista, todo mundo percebeu o quanto ela... Pô, a pessoa cuida mais de 8.000 pessoas aí, a gente se sente até honrado de ter a participação dela, mesmo que seja por 20 minutos aqui no podcast. Gente, eu fico à disposição, agradeço muito o convite e temos outros temas para falar e fico à disposição, de verdade. Pode ter certeza que quando a gente tiver tema assim relacionado a RH, né, e colaboradores, esse tipo de coisa, a gente vai chamar você sim, pode ficar sossegado. Pessoal, temos uns canais de comunicação, se quiserem sugerir pautas, mandem e-mail para... É contato@contabilizando.net, né? Agora que o Theo lembrou disso daí, eu gostaria de agradecer a todos que ouviram o programa passado. O programa passado foi, assim, pra gente foi um sucesso, né? A gente não esperava tantas ouvidas, tantos contatos. Eu só queria aproveitar para dizer que se vocês que estão ouvindo tiverem alguma dúvida, algo a acrescentar a essa discussão, na página do podcast tem uma seção de comentários. E ali outros profissionais podem ver a sua dúvida ou o que você acrescentou e gerar uma discussão onde todos vão sair dali mais enriquecidos, né? Então usem ali os comentários até mesmo para a gente saber como que tá indo, se o pessoal tá gostando. O retorno que a gente teve do podcast anterior foi muito bom, mas veio por e-mail, né? E ali nos comentários todo mundo pode ter acesso a essas informações. Então é isso aí, vamos nos despedir. Um bom dia para todos, pessoal. Bom dia, pessoal. Bom dia, Fátima. Tchau, tchau. Bom dia, gente. Obrigada. Este programa é um oferecimento Neo Solutions.